Gálatas 1, versículo 15, vai nos dizer: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Então aí não resta dúvida que o Senhor te escolheu lá desde o ventre da sua mãe. Amém? Então não tem por que se vitimizar, ficar aí choramingando. Se Deus te escolheu, Ele já sabia o que você iria passar, Ele já sabia a sua conta bancária, Ele já sabia dos seus emocionais, Ele já sabia a situação que você ia enfrentar, mas Ele te escolheu não por causa dessas coisas, mas para a honra e glória dEle. E por quê, né, que o inimigo ele lança essas setas? Porque ele sabe que você é escolhido desde o ventre. E o plano de Satanás é destruir a vida do crente, é destruir a vida das pessoas. Né? João 10 vai dizer que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus ele veio dar a vida. Então ele sabe muito bem disso e a estratégia que ele usa é para causar dúvida mesmo nas pessoas. É para causar tristeza, é para ceifar a vida das pessoas. Aqueles que caem na cilada de Satanás, infelizmente, são vencidos. Então não tenha dúvidas, diante do texto aí que a gente leu, dos dois textos, não tenha dúvidas, é você quem Deus quer. Diga aí para o seu irmão, não tenha dúvidas, é você quem Deus quer. Diga mais uma coisa, Deus não se enganou. Ele acertou em te escolher. Amém. Você crê nisso? Então Deus, eu quero dizer para você que Deus ele não escolhe os capacitados. De forma nenhuma. Ele escolhe e depois capacita. Mas por que eu fui escolhido? Tá, já sei, fui escolhido, mas por quê? Talvez tem momentos que você tem vivido que você fica se perguntando, Deus, mas se eu fui escolhido, por que isso, por que aquilo? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes você pensa, ai Deus, logo eu, nessa frase eu lembrei do irmão Lázaro, né? No testemunho que ele dá da música, logo eu, que sou assim, que sou assado, que sou vergonhoso, que sou tímido, que não sei falar, que não sei ler, que não sei pregar, não sei cantar, não sei dançar, não sei fazer nada. Como é que o Senhor escolheu? Deus ele já sabe, por isso ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque a glória não é para nós. Imagine se Deus escolhesse aquele que já sabe de tudo. A pessoa vai ficar se vangloriando, porque eu sei. E a glória em momento algum não é para nós, mas é para o Senhor. E como nós gostamos de ler a Bíblia, eu quero que você abra aí 1 Coríntios. Você vai passear um bocado hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Amém, Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 27, vai dizer assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então Deus ele escolhe quem Ele quer. Não importa, Deus, mas você escolheu eu por quê? Porque você é louca por Ele. Vocês não são loucos por Deus, gente. Vocês não entenderam, não, eu vou repetir. Deus ele escolhe quem Ele quer, e Ele escolheu você, porque você é louco por Ele. Amém, glória a Deus. Então, Ele escolhe as coisas loucas que é para confundir mesmo. Os planos de Deus é loucura para o mundo. Os planos de Deus é loucura para o homem, porque o homem sem discernimento, ele não entende o que Deus está fazendo. Às vezes ele olha ali, Deus escolheu Quitéria, só um exemplo, viu, Quitéria? Aí a pessoa olha Quitéria assim, de cima a baixo, mas fulano, mas nem dança bem, mas nem fala direito. E daí, quem foi que escolheu? Foi Deus. Por quê? Porque Ele quer que
a promessa, os planos dele cumpra neste mundo. E não importa se o mundo lá fora vai entender. O importante é que você entenda que se você foi escolhido, ele vai te capacitar, ele vai te sustentar, ele vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Então o mundo não precisa entender, deixa o mundo ficar lá na dúvida, né? Ah, fulano foi escolhido. Acontece isso quando a gente se converte, né? Mas fulano, depois que fez isso, fez aquilo, se converteu. Será? Deus pode mudar, Deus restaura vidas. E se ele escolheu, ninguém mais pode ir lá e voltar atrás, porque a porta que Deus abre, é Deus que fecha. A pessoa que Deus escolheu, ele permanece lá. Porque Deus sustenta, Deus cuida, e ai daquele que vier tentar tocar e tirar da presença dele. Está dando para entender, gente? Você aí de casa, se estiver entendendo, dá um like. Então, é exatamente por isso, né? O primeiro tópico aqui, por que Deus te escolheu? Porque ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe o pequeno para confundir os grandes. Imagina se Deus tivesse, no lugar de Davi, tivesse escolhido um dos irmãos de Davi que fosse grandão. Qual seria a graça na história? Porque eles já iam para a guerra. Eles já lutavam, eram tudo forte. Não teria graça. Eu penso que não teria graça, né? Mas Deus escolheu Davi. Mesmo com porte pequeno, mesmo ali jovem, mesmo ali fraquinho, fisicamente falando, porque ele buscava Deus, e Deus já tinha conhecido ele, já tinha visto ele, mesmo desde o ventre, e disse, é esse aí que eu quero, é esse aí que eu vou capacitar. Vamos abrir aí mais um texto, que eu sei que você gosta de ler, Josué capítulo 1, versículo 9. Às vezes você se sente medroso e fica se perguntando, Deus, mas eu sou medroso. Por que o Senhor me escolheu? E Deus vai te mostrar que Ele é o Deus que cuida. Josué 1,9 vai dizer assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, para que ter medo? Se Deus escolheu, Ele vai te encorajar. A segunda coisa que eu quero te dizer, que eu quero mostrar o porquê que você foi escolhido, é que Deus ele te escolheu porque você é forte. Olha aí para o seu irmão do lado e diga, você é forte. Por isso Deus te escolheu. Se você olhar, às vezes, pelo físico, não vai funcionar assim, porque, eu não sou forte. Mas, espiritualmente falando, você é forte, por isso Deus te escolheu. Vamos abrir lá mais um texto. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 14, só a parte B nós vamos ler. A parte B é a última parte aí do versículo, que diz assim. Peraí. Vamos ler desde o início para entender melhor, né? 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, na minha versão diz, eu lhes escrevi, na outra que eu tenho em casa, da João Ferreira de Almeida, fala, eu vos escolhi, porque vocês conhecem o Pai. Paz, e eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escolhi porque sois... Misericórdia, gente, cadê a força? Jovem, eu vos escolhi porque sois... E em você a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então Deus escolheu você porque você é forte. Ele sabe que você é capaz. Mas como assim eu sou forte?
Eu não sei as situações que vocês passaram, nem pretendo saber, né? Resta você e Deus. Não sei o que você está passando, nem o que você vai passar. Graças a Deus não sou vidente, não tenho bola de cristal. Mas o Senhor, Ele sabe e você sabe de si. Então, às vezes aconteceu alguma situação na sua vida difícil, onde doeu, onde te marcou, onde te feriu. E você, mesmo diante daquela situação, você morreu? Não, você permaneceu forte. Você lutou quando você não tinha forças para lutar, quando você não tinha mais o que falar, quando você não tinha mais lágrima, você continuou lutando. Tem um louvor que o Biel gosta, que fala: se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero está no olhar. Então, quando a gente não consegue falar, a gente chora, né? Quando a gente não consegue andar, a gente se arrasta, não sei, faz o que for para chamar a atenção de Deus. Então, eu não sei o que é que você fez, mas se você passou por essa dificuldade, está aqui, é porque você é forte. E diante dessa dificuldade, você ficou ainda mais forte. Então, acredite, você é forte. Por mais que a situação tente dizer o contrário, você é mais forte do que imagina. Deus, Ele vê os seus momentos de fraqueza, de luta, vê o seu coração e sabe que você não desiste de lutar. Você continua adorando, porque um adorador, ele continua adorando em meio à dor. Tem uma música que eu sou muito aleatória, né? Tem uma música que eu gosto que diz assim: é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta. Isso, é adorar o Senhor quando lhe falta tudo. Então, um adorador, ele continua adorando, independente se ele está sem nada, se ele está com tudo, se ele está com dinheiro, se ele está sem dinheiro. Veja o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu tudo. O que ele tinha de mais importante, que eu acredito que não era, falando assim, não eram os bens. Lógico que é importante, mas o que ele tinha de mais importante eram os filhos. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, seus amigos. A mulher ficava azucrinando a cabeça dele. Mas Jó, ele não reclamou. Ele continuou adorando. Porque ele era um adorador. E ele era forte. Então eu profetizo nessa noite que você é esse adorador, que você adora acima de tudo, independente das circunstâncias, porque você é forte e por isso você foi escolhido. Amém? Aleluia. Então você é forte porque você não se limita às suas fraquezas. Às vezes você tem ficado fraco, né? Tem situações que vêm e a gente fraqueja. Mas eu quero te dizer que é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E aí daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Então, o texto fala sobre isso. Que quando eu estou, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, é na nossa fraqueza que o Senhor ele vem, é que Ele mostra o poder e Ele vem nos aperfeiçoar. Esse momento difícil é para que a gente fique ainda mais forte. Então, para a gente finalizar esse tópico, eu quero te dizer, né? Não sei você de casa, o que você tem vivido, mas eu sei que esse tempo, né, de Covid, de pandemia, né, não tem sido tempos fáceis, mas o Senhor está nos dizendo nessa noite: sou eu que te sustento. Não tenha medo da sua fraqueza, é eu que te faço forte.
Não se preocupe se você é fraco, a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então não é a nossa fraqueza que vai nos limitar, porque um escolhido, ele não tem limites, ele é ilimitável, ele vai além, amém? Aleluia. Então, você vai além do que você pode imaginar. Aleluia, Jesus. E eu quero te dizer mais uma vez, né? Não duvide de que você foi escolhido. Você foi escolhido. Porque se o Senhor te escolheu, Ele olhou para você e disse assim: Regina, você tem potencial e é você que eu quero. Se Ele olhou para a Edna e olhou dentro da Edna, é você que eu quero, Edna. Porque o que o homem vê, Deus, Ele vai além. Não era assim que eu ia falar. Deus, Ele vê o que o homem não vê. O coração do homem é terra que somente o Senhor pisa. Eu posso ver o seu físico, mas o Senhor, Ele vê o seu interior. Amém? Então, por que eu fui escolhido? E Deus está te dizendo nessa noite, eu te escolhi porque eu tenho um propósito na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Você não foi escolhido por acaso. A gente quando vai escolher uma coisa que está na dúvida e fica unidunité, né? Minha mãe mandou escolher. Deus não fez assim. Deus, Ele olhou perfeitamente para você e disse: Adriel, é você que eu quero. É você que vai fazer aquilo que eu tenho para fazer, porque você tem potencial. Então você não veio ao mundo por acaso, você não veio no mundo enganado. Deus, Ele não se enganou, Ele não errou, porque Deus, Ele não erra, nem muito menos se engana. Deus, Ele acerta em cheio. E você não veio para esse mundo apenas para vagar. Você tem um propósito. Vamos lá, voltar lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 16. Amém. Senhor, ama a tua palavra. Você aí de casa, à medida que for achando, vai dando seu like aí. Interaja com a gente. Diz assim, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então a gente já viu aqui que a gente tem um propósito. Muitas vezes a gente fala assim, eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que nos escolheu. Nós respondemos ao chamado de Jesus. Tem mais um texto, porque eu gosto de comprovar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Na Bíblia tem muitos textos que falam sobre escolhidos. Depois, se você quiser pesquisar em casa e ler, fique à vontade. Eu escolhi apenas 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro 2, 9 vai dizer assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos geração eleita, nós somos um povo exclusivo de Deus. Tem privilégio maior do que esse? O Senhor, Ele nos escolheu, Ele te escolheu para fazer parte da geração, para fazer parte da família dEle. Amém? Então, Ele te chamou, eu quero chamar a atenção nessa parte aqui que diz, Ele chamou para anunciar as grandezas. Então, Deus, Ele te chamou para anunciar as grandezas dEle. Então, já vai lhe comprovar. Mais uma vez, você não foi escolhido em vão, você foi escolhido com um propósito. E talvez
né? Se você se perguntou assim, no momento de dor, por que eu fui escolhido? Porque a gente pensa assim, se a gente é escolhido, se a gente serve ao Senhor, Deus ele vai nos privar das situações difíceis. É assim? Deus não vai nos privar hora nenhuma. Por mais que a gente serve ao Senhor, nós sempre vamos passar situações difíceis. Então, se você tem passado por esse tempo, se você passou, ou se você vai passar, já fique atento aí. Não é porque Deus quer te ver sofrer, não é porque você não foi escolhido, ou foi escolhido para sofrer, de maneira nenhuma. Você passou por esse momento difícil porque Deus está gerando na sua vida um testemunho. Deus ele quer gerar através de você outros testemunhos. Ele quer te preparar para as coisas grandes que Ele tem. Paulo vai dizer que a luta ela vai passar, que o sofrimento nem se compara com as coisas que Deus tem preparado para nós. E que nós devemos nos alegrar nesse momento. Eu queria que você abrisse o texto aí, Romanos 8. Então você aí de casa, você não foi escolhido para sofrer. Você foi escolhido para gerar um testemunho. Você foi escolhido para preparar outras pessoas também, para gerar testemunho e viver coisas grandes que o Senhor tem para nós. Romanos 8, versículo 18. Amém, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18, vai dizer assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que é um sofrimento diante da glória que vai nos ser revelada? Por mais que eu tente imaginar, eu não consigo imaginar tamanha essa glória. Mas eu sei que é algo grande. Eu sei que é algo que não se compara, né, ao meu sofrimento, à minha dificuldade. Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Aleluia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o sofrimento é passageiro, mas a glória, aquilo que o Senhor tem preparado para você, que você não pode ver, é eterno. É algo sobrenatural, algo que é tão pesado que fala que você não consegue imaginar. Então, eu quero te dizer que essa luta ela vai passar. A dor que você passou não te matou, te ajudou a ficar firme. Né? Você sobreviveu. E se você está passando por algum momento, por alguma dor, ela não vai te matar, ela vai te fortalecer. Não se preocupe, porque tudo isso vai passar, isso é só uma prova, e você vai vencer. E você vai ver que você só estava sendo preparado para o que há de vir. E sabe por quê? Ainda não chegou a promessa que você esperou? Gente, eu ouvi isso de Deus. Você sabe, quando Deus fala comigo, eu compartilho com vocês, seja bom, seja lapado, tem que compartilhar. Eu estava preparando essa palavra aqui, eu tenho vivido dias difíceis, espiritualmente falando, eu e Deus, só eu e Deus sabemos, e esses dias eu estava meio desanimado, meio desacreditado. Eu falei, Senhor, desde que eu me entendo por gente, o Senhor me fez promessas. Desde que eu cresci, o Senhor me fez promessas. E quando o Senhor afirmou que já era o tempo de acontecer, alguma coisa aconteceu o contrário.
E aquilo ali foi um balde de água fria. E o que o Senhor me falou? Sabe por que você ainda não viveu a promessa? Porque você está vivendo o hoje. Você está parado no hoje. Ah, mas eu hoje não tenho recurso. Ah, mas hoje eu não estou vendo. Ah, mas eu hoje não sei o quê. Deus já foi no futuro e eu estou aqui parado no hoje. Você está conseguindo entender? Muitas vezes nós não vivemos a promessa de Deus porque nós estamos parados no hoje, está limitado no que está acontecendo hoje. Mas Deus, Ele já tem enxergado o nosso futuro, Ele já tem preparado o nosso futuro. E para a gente chegar lá, é somente crer. É não olhar para a dificuldade, é não olhar para a barreira, mas é ultrapassar essa barreira e chegar lá no futuro. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho fé no Senhor, eu creio. E o Senhor, Ele tem me sustentado em todos os sentidos, né, em todas as áreas. Desde criança eu sempre gostei de servir ao Senhor. Mesmo que eu andava de igreja em igreja sem saber o que era ser um cristão, mas o Senhor, Ele já tinha me chamado, já tinha promessas para a minha vida. Então, Deus me falou, eu tenho um sobrenatural. Esse sonho que você tem, eu já preparei para você, é bem melhor do que você imagina. Mas você precisa se desprender do hoje, do presente, para você chegar lá no futuro. E vocês sabem que eu sou difícil de chorar, nem chorei. Sou muito sensível, chorei litros. Mentira, gente, litros não, só pode falar. Mas Deus, Ele falou isso para mim, eu já tenho tudo preparado. Só creia, crê somente. E eu já ministrei uma palavra que eu falei, eu comentei com uma pessoa, que eu disse assim, já 2 vezes o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E é para mim, eu sei que é para mim. Crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Marta teve um momento difícil, Maria. O irmão dela tinha morrido. Isso não estava na palavra aqui, mas fluiu. Tinham morrido, Lázaro tinha morrido, já tinham 3 dias ali. 4 dias que ele estava sepultado. É 4, né? Eu estou meio... E aí Maria e Marta mandaram chamar o Senhor, e o Senhor demorou, não foi porque o Senhor, eu não vou agora não, vou esperar ele morrer primeiro. Não foi Gente, misericórdia. Foi intencional, na verdade, foi com um propósito, porque Deus tinha algo para fazer. E Maria, porque era amiga de Jesus, ela pensou o quê? Se eu mandar chamar Jesus, ele vai vir de imediato, né, enquanto Lázaro está doente, e não vai dar tempo ele morrer. Mas esse era o plano de Deus? Não. O plano de Deus era outro. Quando Lázaro já estava lá sepultado, já estava fedendo, Jesus chegou e disse, onde é que está? Onde é que ele está? Marta, mas Jesus, já tem 4 dias que ele morreu, ele já está fedendo, não sei o quê, não sei o quê. Marta, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Creia somente. E Senhor, eu creio, e eu creio sim. E eu quero te dizer para você crer somente, porque os propósitos de Deus, Ele vai se cumprir na sua vida. Quando você começar a crer, o seu futuro já está tudo planejado, já está tudo preparado. Aquilo que você sonha é bem maior do que você espera. Mas creia em Deus. Amém? Então, Deus falou para mim, saia da sua visão limitada. O bispo Hélio Duran esteve aqui, ele ministrou sobre fé. E ele falou que a fé é você não ver o chão, mas você colocar o pé e Deus colocar o chão. Então a fé é você ver coisas que visível aos seus olhos ainda não é possível. Mas é você crer que está além, que vai acontecer. É você realmente... Deus, eu não estou vendo o chão, mas eu vou pisar porque eu sei, eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor vai colocar ali o chão. Eu quero convidar você a ter fé. Creia somente para você viver a glória de Deus. Vamos ler aqui
penúltimo texto dessa palavra. Queria que você abrisse em João 11, versículo 40. Que vai só confirmar ali o que eu falei. João 11, 40. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Diz assim, João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? E vou ler o 41 para vocês entenderem mais. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. E Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Então aquelas duas irmãs viram a glória de Deus acontecer. E eu quero ver a glória de Deus acontecer. Você quer ver isso? Você de casa quer ver a glória de Deus acontecer? Então creia somente em Deus. E para a gente encerrar aqui, eu quero dizer para você, saia das suas limitações, saia do seu limite, porque só assim você vai ver a glória de Deus. Às vezes nós temos medo de sair da onde a gente está, mas Deus diz, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu vou estar com você aonde quer que você vá. Deus, Ele tem me dito, Ele tem nos dito isso. Lá em Josué, que a gente leu 1:9, e eu lendo ali sobre Josué, eu vi ali, vejo Josué, é a minha visão, tá? Josué ali aflito, meio que aflito, Moisés já tinha morrido e agora era a hora dele fazer o que Deus tinha mandado. Deus, Moisés morreu, agora é a hora de você ir com esse povo, né, para alcançar lá as promessas. Não está exatamente assim, eu estou modificando nas minhas palavras. E aí eu acredito que Josué ficou, mas e agora? Como é que vai ser? O Senhor disse, não tenha medo. Tenha coragem, porque eu vou estar com você. O que você não der conta de fazer, o Espírito Santo vai fazer. O que você não der conta de fazer, eu vou te ajudar a fazer. Eu já tenho dado para você aquelas terras, onde você colocar as plantas dos seus pés, você já tem conquistado. Então não tenha medo. E eu quero te dizer, não tenha medo, seja corajoso, tenha ânimo, tenha coragem, seja ousado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, já faz parte da sua vida, já lhe pertence, porque se você pisou lá, o Senhor já tinha te dado. O que precisava era somente acreditar e ir em frente. Amém? Aleluia, Jesus. E Deus, Ele pedia, né, Ele cobrava, no caso de Josué ali, equilíbrio. E eu quero falar para você hoje, tenha equilíbrio. Lá no começo eu falei, né, que o diabo, quando ele lança essa seta de dúvida sobre a nossa mente, mexe com o nosso emocional. E muitas vezes ficamos desequilibrados. E o Senhor tem nos dito hoje, equilíbrio. Para você chegar na terra prometida, é preciso ter equilíbrio. Porque só quando a gente tem equilíbrio é que a gente tem foco. Se a gente não está equilibrado, a gente não tem foco nenhum. Amém? Então tenha equilíbrio, se apoie em Deus, para que você possa viver as promessas de Deus para a sua vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé, para a gente finalizar aqui. Você foi chamado para viver coisas maiores. Você foi chamado para viver coisas grandiosas, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma jamais penetrou. É o que Deus tem preparado para nós. Então Deus te escolheu para viver isso, para viver o sobrenatural dele. O sobrenatural de Deus é algo que nós precisamos crer e buscar sempre, é algo que nós não conseguimos imaginar. E precisamos desejar.
Amém? Então se prepare para o novo de Deus. Às vezes o novo de Deus é aquela promessa que Ele te fez antigamente, mas que você ainda não alcançou porque você ficou limitado. Se prepare para viver o novo de Deus. Deus, Ele te escolheu. Espera aí, gente. Ele te escolheu porque Ele quer te fazer dele, ou melhor, Ele já te fez, né? A noiva dele. E para ser a noiva de Cristo, é preciso confiar nele. É preciso viver as maravilhas que Ele tem para nós. Eu quero convidar você a se desprender nessa noite, nesse momento. Se desprenda, eu não sei o que é que tem prendido você. Vamos fazer um ato profético aqui. Você em casa, faça também, se quiser. Solta os braços aí. Dá uma balançada, uma relaxada. Se desprenda, amém? Então se desprenda e diga: Senhor, eu quero viver as suas promessas. Eu quero viver as promessas de um escolhido, porque eu sei que eu não fui escolhido em vão. Se o Senhor me escolheu é porque eu sou capaz. Deus, Ele te carregou, Ele te escolheu para carregar a glória dEle. Ninguém mais que você é capaz de carregar a glória de Deus. Se Ele escolheu você, Ele vai te capacitar. Não tem por que duvidar. Amém? Você crê nisso? Você é capaz de cumprir o chamado de Deus. E mais uma vez eu vou repetir para você. Você foi escolhido com propósito. Você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para ser um instrumento na mão de Deus. O testemunho que você gerou vai servir para gerar testemunho na vida de outra pessoa. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, santo, digno de todo louvor. Quero te convidar a orar ao Senhor de acordo com o que foi ministrado ao seu coração. Se você em algum momento teve dúvida, diga: Senhor, eu tenho certeza. Obrigado por ter me escolhido, Pai. Por ter me escolhido para fazer parte da geração santa, geração eleita. E eu quero sim carregar a Tua glória. Eu quero sim ser um instrumento nas Suas mãos. Você aí de casa, se coloque à disposição do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Isaías, ele, quando Deus o escolheu, o chamou, ele: Deus, mas logo eu com lábios impuros. Logo eu que vivo no meio do povo de lábios impuros. Mas foi ele que Deus escolheu. E quando ele entendeu isso, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então se coloque à disposição do Senhor, porque você é um escolhido. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos te agradecer por ter nos escolhido. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra, porque é uma palavra de vida, é uma palavra que se renova, Pai, em todo o tempo. Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre as suas promessas, desde que nós creamos no Senhor. Pai, nos ensina em todo o tempo a crer, a confiar em Ti. Deus, nós queremos ser a Tua noiva, Pai. Nós queremos ser a Sua morada. Nos capacita para carregar a Tua glória, Jesus. Nós queremos limpar as nossas vestes e ser uma noiva preparada para quando o Senhor vier, nós estar em perfeito estado para Ti, Jesus. Porque o Senhor nos escolheu para ser a Tua noiva amada. E Tu és o nosso noivo adorado, Jesus. E nós queremos olhar em Teus olhos e dizer: obrigado, Jesus, por cada palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado porque eu não nasci, não vim nesse mundo em vão, ou por engano, ou por acidente, não. Eu vim aqui com propósito.
O Senhor me escolheu e o Senhor sabia o que eu viveria, o que eu passaria, que muitas vezes eu ia querer fugir, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és real neste lugar, Senhor. Tu és real nas nossas vidas, Tu és real sobre a Tua igreja, Deus. Obrigado por ministrar ao nosso coração as promessas grandiosas que o Senhor tem para nós e nos fazer entender que o Senhor é o suficiente. Nos fazer entender que somente a Tua graça nos basta e que o Senhor está conosco em todo o tempo, Jesus. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Adore Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Dê a Ele a glória. É como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tome posse. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas